nossa oração inicial, que nós comecemos a pensar nesse movimento da energia em prol da nossa evolução. Então convido que todos fechem os olhos. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus Pai. Que nós possamos dedicar esse momento à nossa paz de espírito, nos entregarmos aos mandamentos do Mestre Jesus e estarmos mais próximos da espiritualidade amiga. Iniciando o nosso agradecimento pela oportunidade reencarnatória, pela oportunidade de aprendizado em cada dia a dia. Agradecendo a presença do Mestre Jesus sempre, em cada escolha, em cada convívio. E principalmente, agradecemos nesse momento a equipe espiritual amiga que trabalha junto conosco em prol da nossa evolução, dos nossos ensinamentos e disponibilizam o seu tempo para nos auxiliar, para guiar o nosso caminho. Mentalizemos então, nas mãos do Mestre Jesus, uma grande luz vinda lá do alto. Essa luz é capaz de alcançar todo o planeta Terra. Nós vamos mentalizar essa luz em nossa cidade, em nossas casas. E neste momento, mentalizemos essa luz com muita força sobre nossas cabeças. Essa luz inicia fazendo uma limpeza em nosso chakra coronário e dali para diante no nosso organismo, limpando a nossa mente de todo e qualquer pensamento menos evoluído. Vamos inspirando toda esta energia e expirando os nossos problemas, as nossas mágoas, os nossos anseios. Ao passo que nós vamos inspirando, nós vamos fortalecendo essa energia positiva no nosso corpo. E ela vai descendo pela nossa traqueia, pelas nossas cordas vocais, passando pelo nosso coração, nossos pulmões, nosso aparelho digestivo. E por fim, esta energia circula por todo o nosso aparelho circulatório, promovendo uma limpeza em todo o nosso corpo físico, eliminando neste momento todo e qualquer miasma, curando todas as nossas células, mentalizando novamente aquela luz vinda lá do alto, agora com as 7 cores do arco-íris, para que cada cor realinhe os nossos chakras, revitalize a nossa saúde e nos dê a paz tão almejada. Nesse momento, abrimos o nosso coração para que Deus Pai inunde-o de toda a luz e de todo o amor capaz de perdoar todas as desavenças, o amor que cura, o amor que transforma, pois a porta do nosso coração só tem fechadura pelo lado de dentro. Agora que Deus está totalmente em nós e nós nele, estamos mais harmonizados, tranquilos. Utilizemos a oração do Pai Nosso para dar abertura à palestra da noite de hoje. Pai Nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. O que nós fizemos nesse momento? Nós estamos em oração, mas não só pela oração do Pai Nosso. Nós estamos em oração quando a gente se conecta com algo positivo, com palavras positivas, com palavras benéficas, com palavras de bom estímulo. E o nosso coração percebe, no momento em que a gente começa a falar qualquer coisa positiva, a gente começa a sentir a paz. O que é a paz?
É tudo aquilo que a gente busca todos os dias, não é? Quando nós temos problemas é porque a gente perde a paz. Aí o problema se torna aparente. É porque ele nos tira a paz, ele nos dá preocupação. A paz é aquilo que nos deixa conectado permanentemente com Deus. No momento que a gente se aflige com os problemas, a gente acaba cortando um pouco dessa energia positiva e a gente acaba entrando aí em instabilidade emocional e não mais sentindo a presença de Deus, às vezes, no coração. Mas Deus está sempre conosco e nós estamos sempre com Ele. Basta que a gente sintonize ali no canal da paz, né? A paz está dentro de nós. As únicas pessoas que podem buscar a paz somos nós mesmos para nós mesmos. A gente pode orar para as outras pessoas, a gente pode auxiliar com palavras, mas a paz tem uma chave dentro de cada um de nós. Nós conseguimos buscar a paz quando a gente entrar em harmonia com o universo, em harmonia com a positividade, a gente encontra a paz. E isso é simples. No momento que a gente para e se conecta com o que é bom, com o que é saudável, a gente sente a paz. Depois, obviamente, com o nosso dia a dia, com os acontecimentos, a gente pode perder um pouco da paz ou ganhar mais a paz. E quem explica isso é a física quântica. Os professores de física podem ser espiritualizados ou não, eles conseguem dar essa explicação de uma forma científica. O que é a positividade e a negatividade, né? O que é Deus? O que a gente entende por Deus, né? Deus é o nosso Pai, é o nosso Criador. Mas o que é Deus? A gente tem aquela figura bíblica, né? Às vezes do Deus que castiga, o Deus que quer que seus filhos caminhem no bem. Na verdade, Deus é a união de tudo que é positivo no universo. Deus criou todo o universo e Ele é o que a gente chama de positividade. Então, no momento que a gente faz qualquer ação boa, qualquer pensamento bom ou palavra positiva, a gente está se conectando com Deus e por isso a gente sente paz. No momento que a gente pensa negativo, fala alguma coisa negativa, a gente acaba acionando a força negativa que tem no universo. Então a frequência é nós que vamos dar na nossa vida com as nossas palavras e com os nossos pensamentos. Isso é física, o positivo e o negativo. A espiritualidade, a gente vai além disso, né? A gente consegue enxergar através da espiritualidade, bom, em que caminho eu vou andar espiritualmente após a minha morte, se eu atuei de forma positiva ou negativa. Mas a gente não precisa só pensar lá no além, né? No além-túmulo. A nossa vida é dia a dia aqui. E quando diz há muitas moradas na casa do Pai, nós estamos em uma delas. E nós podemos sim viver em paz e viver no amor enquanto nós estivermos aqui na Terra. A gente não precisa só esperar o paraíso depois da morte, né? Os mais antigos às vezes diziam, a gente tem que sofrer aqui na Terra para depois ir para o céu. E hoje, com o conhecimento espiritual que nós temos, a gente sabe que não é bem assim. Eu posso sofrer bastante na Terra e daqui a pouco sofrer muito no outro lado, conforme aonde a minha consciência ditar que eu mereço estar ou não estar. E tudo isso tem a ver com a física quântica, que é tão falada hoje, mas nós todos estudamos na escola física e as leis da física são iguais, né, no universo todo, indiferente da crença. Então, no momento em que eu atuar positivamente, eu vou estar mais positivo e com mais paz, e assim por diante. Como é que eu posso pensar de forma positiva ou negativa e que isso vai influenciar ou não na minha vida? Isso é muito simples. Se nós começarmos a pensar todas as noites antes de dormir em duas sacolinhas, a minha sacola da positividade e a minha sacola da negatividade, qual eu enchi mais antes de eu dormir? O que eu fiz no meu dia, quantas palavras positivas e quantas negativas? É óbvio, gente, nós estamos na matéria. Não podemos utilizar de hipocrisia achando que nós não vamos viver nada de negativo aqui na Terra. Bem pelo contrário. A nossa condição, o nosso nível espiritual diz que nós precisamos passar por algumas questões negativas, pois ainda aprendemos com a dor. Ou então o amor vem e nos ensina, a gente não aprende e aí vem a dor. E se a gente for um pouquinho mais além, falando do plantio é livre, a colheita é obrigatória, a gente planta e a gente colhe. Mas a questão da negatividade do universo, ela existe. E vai de eu querer acioná-la ou não. Mas e quando ela aparece
no meu dia a dia, sem eu querer, sem eu estar pensando negativamente, eu me dou de cara com um problema. Isso na vida material, está no nosso dia a dia, qualquer questão. Muitas vezes a gente está vivendo em plenitude com Deus, nós vivemos o maior mandamento de amar o próximo, de fazer ao próximo o que a gente quer que faça conosco, e daqui a pouco a gente se depara com uma grande dificuldade. Isso é a nossa condição de eterna evolução. A questão da dificuldade serve para a gente crescer. Então a gente não pode imaginar que se nós somente meditarmos, a nossa vida vai dar certo. Porque ela não vai dar certo. Porque senão seria muito fácil. Nós iríamos lá para o Tibete, subir uma montanha, e a gente ia passar toda a nossa encarnação meditando. E aí a gente iria desencarnar e iriam perguntar quais foram as nossas obras. Olha, eu vivi em paz profunda, mas também eu não me deparei com nenhuma situação que me tirou a paz. Aí também não serviu para nada a nossa encarnação. A nossa encarnação serve para que a gente se experimente tanto nas questões mais positivas como nas negativas, mas que a gente tenha consciência de que as nossas palavras e os nossos pensamentos podem sim influenciar os nossos acontecimentos. E mais, quando eu me deparar com uma questão de maior dificuldade, que eu comece a exercitar mais a positividade, que eu vou resolver aquela questão de uma forma mais fácil e vou me manter em paz. Quando eu me mantiver com os meus pensamentos no alto, os pensamentos no lado positivo, eu vou ter mais discernimento para atuar diante as provas, diante as dificuldades daqui da Terra. Então, muitas vezes, nos acontece alguma coisa e nós precisamos perdoar. E aí a gente vai lá só para a teoria. Não, eu tenho que perdoar. Porque Jesus nos ensinou isso e é óbvio que nós temos que perdoar. O perdão nos alivia, o perdão nos dá paz. Mas nós não podemos ser somente racionais ou irracionais ao ponto de achar que o perdão está num pequeno botão lá no coração que a gente aperta e a gente perdoa. Tudo são processos. Nós vivemos na matéria e nós precisamos passar pelo processo. Assim como nós passamos pelo luto, por diversos durante a nossa vida. E por mais que nós tenhamos conhecimento, quando é o luto da perda pelo desencarne, desencarnou, vai para um plano melhor, que bom, eu tenho que estar feliz. Não, a gente tem que ter o conhecimento, a gente tem que trazer para a consciência que isso faz parte da nossa vida, mas isso não quer dizer que nós não vamos sentir o luto. O luto é um processo doloroso e que ele nos auxilia também a evoluir. Senão ele seria muito simples, senão nós não sofreríamos. Então Deus não colocou os processos na nossa vida para que nós simplesmente possamos, orando, eu vou conseguir passar pelos processos sem senti-los. Bem pelo contrário. Orando, eu vou ter a força e eu vou ter o discernimento de passar por este processo de uma forma mais rápida, de uma forma com um aprendizado maior, sem revolta e estando melhor diante dos processos da vida. Então a física serve para que a gente possa trazer para a nossa consciência a questão do pensamento, da palavra, positiva e negativa, em prol da nossa vida. Então, se de noite eu tiver um saco bem cheio de negatividade e um bem pequeno de positividade, no outro dia eu tenho uma nova oportunidade para modificar isso. Bom, eu quero amanhã falar mais palavras boas do que negativas. E eu tenho o controle disso. Eu tenho o controle dos pensamentos, eu tenho o controle, quando eu digo eu, nós, né? Nós temos o controle do pensamento e das palavras. E nós, às vezes, não temos o controle do acontecimento externo. E aí é que está a fé nas nossas vidas e a questão de utilizar a movimentação dessa energia positiva para passar pelos processos evolutivos de uma forma mais rápida. O que eu faço para obter a paz? Quem eu sou? São palavras importantes. Para onde eu estou indo e onde eu quero chegar? Quando a gente começar a se questionar, também diante das dificuldades, os problemas se tornam um pouquinho menores. Porque quando a gente pensar que a nossa vida aqui é só uma passagem e que nós estamos aqui para um aprendizado maior e que todos nós erramos, mas que erramos de uma forma diferente, nós vamos passar a ver o perdão também de uma forma um pouco diferente. Porque a gente se ofende muito, porque a gente ainda é dotado de muita arrogância,
A gente pensa que nós não merecíamos ser ofendidos, nós não merecíamos passar por aquela situação, quando na verdade não é uma questão de merecimento, não. É uma questão de discernimento para verificar como as coisas estão acontecendo na nossa vida. Então, os processos, muitas vezes, os mais dolorosos, são processos que nós dificultamos, às vezes pela nossa arrogância, pela nossa falta de humildade. E quando nós analisamos que o Mestre Jesus veio para a Terra e passou por diversas dificuldades, e ele não tinha nada para espiar, ele não tinha um passado a espiar, e mesmo assim ele passou, e passou humilde. Com quem andava Jesus? Ele andava com as pessoas mais simples, com as pessoas mais humildes, com os doentes, com os pobres, com os necessitados, né? E nós, muitas vezes, no nosso dia a dia, ou na nossa arrogância, ou dentro da nossa roupa de marca, ou do nosso carro bom, a gente acha que nós não podemos ser ofendidos, nós não podemos ouvir nada de desagradável dos outros, porque aí nos aflora uma situação de raiva ou de dificuldade de lidar com aquela situação. Então, no momento que a gente se der conta, somos pequenos grãos de areia nesse universo. Somos tão pequenos, um universo tão infinito. Existem tantas pessoas assim como nós, só aqui no planeta Terra, inúmeras, zilhões de pessoas passando por inúmeras dificuldades, algumas iguais às nossas e outras diferentes. A gente vai ver que a gente está, às vezes, se lamentando muito, se queixando muito perante os processos da vida. Todos nós estamos na matéria, todos nós erramos, às vezes de formas diferentes, porque precisamos passar por processos diferentes. A vida traz situações diferentes para cada um de nós, cada um conforme a necessidade de aprendizado. Então, passemos a acumular dentro da nossa sacolinha diária da positividade muitas coisas boas. E cada vez que eu pensar alguma coisa negativa, que eu possa substituí-la por uma positiva. Cada vez que eu falar uma palavra negativa, bom, então eu vou falar duas positivas para compensar. Dessa forma, a gente vai atuar contribuindo para que o universo evolua, porque em cima da Terra tem às vezes uma nuvem negra pairando, que são os nossos pensamentos, e isso torna a nossa evolução também mais difícil. Nós somos responsáveis, né? Está aí a lei da física que diz que o plantio é livre, a colheita é obrigatória. Novamente fala de Deus, que é o conjunto da positividade, é o conjunto do amor. Ele está desde uma árvore, num animal, e está no coração de todos nós. Ele está em todo lugar, ele é maior que tudo. Ele está aí para nos dizer sim, ele não está aí para dizer que nós vamos ser castigados ou que nós somos filhos ingratos. Ele diz sim para nós, e nós temos apenas que ter a consciência de que é uma lei da física a colheita, que é uma lei da física o que o universo está me trazendo de volta, e que no mais, fora isso, se eu estiver fazendo a minha parte, atuando de forma benéfica no mundo, eu tenho que confiar que Deus sempre, mas sempre diz sim para todos nós. Então, eu convido novamente que fechemos os nossos olhos para recebermos o Pai.